Olá, boa tarde. Terça-feira, 4 de junho de 2019. A produção industrial brasileira registrou em abril uma leve alta de 0,3% na comparação com o mês anterior. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Apesar da elevação, o avanço foi insuficiente para recuperar a perda de 1,4% de março. Na comparação com abril do ano passado, a indústria fechou com queda de 3,9%, ou seja, trata-se do pior resultado para o mês de abril desde 2017. Vamos saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Evento de posse da nova diretoria do futebol de várzea foi realizado no Parlamento Paulista. Ato solene comemora aqui no Palácio 9 de Julho o Dia do Escrevente Técnico Judiciário. Artista plástica Cris Alexandrino expõe obra que utiliza a técnica chinesa do paper cut. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Futebol de várzea é a porta de entrada para a realização do sonho de milhares de jovens e adolescentes no Brasil. O evento de posse da nova diretoria foi realizado no auditório Paulo Kobayashi. Eric tem 15 anos e sonha em ser jogador profissional. Ele é goleiro num time de várzea na zona leste de São Paulo. Chegar num grande clube, poder jogar uns campeonatos mais acima da várzea, poder realizar meu sonho, né, de virar um grande jogador. Quase toda semana eu treino, todos os dias, assim, para poder chegar no futebol mais elevado. O sonho que alimenta Eric é o mesmo de milhares de jovens e adolescentes de São Paulo. E muitas vezes a realização desse sonho começa num campo de terra batida. Givaldo é árbitro de futebol há mais de 20 anos e já viu muitos garotos saírem desses campos para conquistarem uma torcida inteira. O futebol amador, ele enriquece muito o profissional. Não diretamente, mas assim, com um toque de administrativo, um toque de conhecimento das pessoas dentro da área do futebol, com certeza aí parece bastante. No caso, eu quando trabalhei em Neymar era apenas um jogador comum. Fiz eles na base aí do seu sub-15, sub-17, onde ele está hoje. Uma das entidades que mantém o sonho desses garotos é a Federação Paulista de Futebol de Várzea, fundada em 2008. A posse da nova diretoria aconteceu nesta segunda-feira no auditório Paulo Kobayashi, na Alesp. Miranda vai comandar a federação pelos próximos 4 anos. Estamos com um projeto para o ano que vem já, que é a primeira e segunda divisão do futebol amador do estado de São Paulo. E vários outros projetos em andamento, porque a gente assumiu não faz nem um mês e a gente já estamos aqui oferecendo, apresentando à população de São Paulo tudo que tem de melhor para o futebol varziano. A Federação Paulista de Futebol Varziano tem hoje cerca de 3.000 equipes cadastradas só na Grande São Paulo. São 440 campos que acabam sendo uma segunda casa para muitos jovens e adolescentes. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, é o autor do projeto de lei que institui o Dia do Futebol Varziano, em 30 de junho. Para ele, mais do que lazer, o futebol de várzea acaba sendo também uma válvula de escape para muitos jovens. Além da socialização, ele sai desses caminhos tortos aí que a gente conhece que pode acontecer, né? Então nós vamos dar todo o apoio com esse projeto de lei, é apenas o início para a gente revitalizar, que já foi muito forte o futebol de várzea, né? Mas por questões aí econômicas, aí foram acabando os campos que o pessoal jogava e acabou apagando um pouco aí, o brilho que tinha o futebol de várzea. A gente vai nos campos, a gente vê que está ali, ó, o pai está jogando futebol, mas aí a esposa está com os filhos ali fora e tal, e depois tem aquela socialização depois do jogo, aquela camaradagem, aquela cerveja, aquele churrasco, quer dizer, e socializa isso daí. Isso é muito importante para a sociedade como um todo. O 9 de julho é um time sexagenário, aí, completando 65 anos no próximo mês, e devido à falta de oportunidades na região, se torna a maior atração da comunidade. O Dia do Escrevente Técnico Judiciário foi comemorado aqui no Legislativo Paulista. A categoria celebrou a data com um ato solene. A iniciativa partiu do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. A Justiça Paulista conta com cerca de 30.000 escreventes técnicos judiciários, o profissional responsável por atender o público nos fóruns e muito mais.
O papel do escrevente, mesmo ele tem que ter, além do que de tocar o processo, ele tem o interesse de agilizar, porque ele entra em contato com a pessoa, entende o problema da pessoa e tenta, muitas vezes, mesmo que muitas coisas a gente não pode fazer porque é dentro da lei e da justiça, mas procura orientar quais os passos que ela tem que dar, aonde ela tem que procurar, o que a gente pode fazer por ela. Então, isso, o escrevente, eu acho que ele é o coração, porque ele começa, ele atende a pessoa e entende o problema dela, como ele também vai fazer até que chega no juiz para o despacho. A celebração do dia dedicado ao técnico judiciário neste ano também teve várias reivindicações. Estamos discutindo com a categoria a questão da pauta reivindicatória 2019, o nível universitário dos escreventes, que já há um projeto, inclusive de autoria do próprio deputado estadual Carlos Gianazzi, aqui na casa, em trâmite, e temos também aí fazendo uma pressão sobre o tribunal para que ele chame os novos escreventes, os que passaram novos concursos, que estão aguardando serem chamados. Sabrina faz parte dos cerca de 1.600 aprovados para o concurso de técnico judiciário que ainda não foram chamados. Estamos aqui para tentar entender o que está acontecendo, porque a necessidade tem, a gente sabe que tem necessidade, os processos empilham cada vez mais, a população precisa da prestação jurisdicional e a gente quer colaborar, a gente quer trabalhar, nós seremos força de trabalho para o tribunal, a gente está com vontade, a gente quer exercer a profissão da melhor maneira possível. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, tem acompanhado a categoria há cerca de 10 anos. Além de audiências públicas, o parlamentar é autor do projeto de lei 3 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a instituir o nível universitário no cargo de escrevente técnico judiciário. Ele é fundamental. Sem escrevente não tem Poder Judiciário em funcionamento. Só que eles estão com a vida funcional defasada, com salários arrochados. Por isso que eles estão hoje lutando pelo nível universitário, né? É muito importante porque isso ajuda a valorização da carreira do escrevente. Estão também na luta pelo reajuste, pela reposição salarial de 16,83. E além disso também nós temos aqui vários escreventes que foram aprovados no concurso público, pessoas que foram aprovadas, na verdade, no concurso de escrevente e não foram chamadas ainda. E o TJ precisa chamar essas pessoas porque há um déficit monstruoso de servidores. Faltam escreventes no Tribunal de Justiça de São Paulo, nas várias comarcas e fóruns do Estado de São Paulo. Os atuais servidores, escreventes, estão com uma sobrecarga imensa de trabalho. Então, nós estamos reivindicando e exigindo que o TJ faça a chamada imediata de todos os aprovados no último concurso de escrevente. Deputados e militares se reúnem aqui na Assembleia Legislativa para lançar o curso de assessoria parlamentar. O evento começou ao som do hino nacional e com a palestra do senador Major Olímpio, do PSL, que falou da importância do curso e de munir os policiais com instruções, sobretudo do regimento interno das casas parlamentares. Isso vai estimular a criar multiplicadores e pode ter certeza, para as questões de segurança pública, vai ser muito importante para os 94 deputados dessa casa. Porque quem vai fazer uma sensibilização para uma pauta de necessidades de segurança pública ou de necessidades da instituição, Polícia Militar ou da Polícia Civil, ele não vai conversar só com aqueles que são sensíveis à causa, ao contrário, precisa buscar todo o parlamento. A ideia é capacitar policiais militares para atuação nas atividades legislativas nos níveis federais, estaduais e municipais. Estão inscritos para o curso 43 oficiais de São Paulo, tanto da capital como do interior e de outros estados brasileiros. Os alunos vão ter aulas sobre relações governamentais, direito constitucional, entre outras disciplinas. Serão tratados assuntos relativos a relações interpessoais com parlamentares, nós falaremos também do processo legislativo e também serão traçadas as principais pautas a serem defendidas pelas associações em âmbito estadual e federal. Uma série de conhecimentos que visam completar o profissional que é o assessor parlamentar para ele melhor
trabalhar nessas casas legislativas, interagir com os parlamentares, sempre buscando atingir os objetivos institucionais das corporações a quais eles pertencem. O encontro aconteceu no auditório Teotônio Vilela do Parlamento Paulista e teve o apoio do deputado Tenente Nascimento do PSL. A assessoria parlamentar ela é de vital importância no sentido do que você possa orientar melhor o parlamentar. Ele, às vezes, fica em dúvida em determinados assuntos. E quando você tem conhecimento de um regimento, quando você tem conhecimento de ações dentro de uma casa de leis, isso dá uma grande valor, uma valorização ao parlamentar. A Anvisa proibiu temporariamente a venda de produtos com a planta Moringa oleifera. Conforme resolução publicada no Diário Oficial, está suspensa a fabricação, comercialização e propaganda de produtos contendo a moringa em todo o país. A farinha de moringa costuma ser informalmente recomendada no tratamento do colesterol elevado, pressão arterial alta, diabetes, arteriosclerose e envelhecimento precoce. A planta também é conhecida como acácia branca. A Anvisa diz que os benefícios da acácia branca não estão comprovados cientificamente. Projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia quer dar mais atenção à fibromialgia, que são dores fortes pelo corpo. Voltamos já já. O Conselho Comunitário de Segurança completa 34 anos. Os policiais continuam reivindicando melhores salários e condições de trabalho, mas a integração com a comunidade rendeu muitas boas histórias nesse período. Hoje o estado de São Paulo já conta com 522 consegues, 84 só na capital. Consolidamos um programa de governo que deu certo. Uma vez por mês, representantes da comunidade se reúnem para discutir, planejar, analisar e acompanhar as soluções dos problemas na segurança pública. Meios que a sociedade encontrou de estreitar a relação entre a população e a polícia. Para o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Eduardo Tuma, a participação da sociedade é essencial. Consegue estar nessa toada, nesse trabalho, trabalhando junto com a comunidade para prover segurança e a sensação de segurança. E mais do que isso, ele trabalha também junto às demandas locais. Então, por exemplo, o trabalho do CONSEG juntamente com as subprefeituras, que é importantíssimo. A sessão solene começou com uma palestra no auditório Franco Montoro, liderada pelo deputado estadual Tenente Nascimento, do PSL. O deputado fez questão de falar de uma outra ação paralela aos CONSEGs, a vizinhança solidária. Um conselheiro que ele chegou na delegacia e chegou lá e pedindo ajuda. E ele viu em cima da mesa do escrivão uma goteira, pingando, goteira. Ele ficou olhando aquilo e o escrivão, olha, não sei como posso te ajudar, nós estamos sem condições, estamos sem recursos. Delegacia sucateada, né? E aí ele falou assim, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. O que eu posso? Ele inverteu. Eu acho que eu posso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para ele ajudar? Aí ele falou assim, pode me ajudar a realmente conseguir alguém, alguma parceria na Defesa Civil ou com as pessoas para que, pelo menos, estanque essa goteira. O deputado delegado Olim do PP foi o proponente da sessão solene e destacou o reconhecimento dos CONSEGs pelo governo de São Paulo. É uma força que ajuda a população. Todos os problemas de segurança, CONSEG vai, conversa direto com quem é responsável pela segurança. Eu acho importantíssimo. A segurança pública está indo num caminho certo, com trabalho, com muito trabalho. O governador chegou para mudar tudo, com investimento. Só falta agora acertar o salário, mas já tem um compromisso, então não vamos cobrar. A palestra aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo abriu a Semana Municipal do Meio Ambiente. O encontro foi no auditório Franco Montoro. O comandante do 8º Distrito Naval da Marinha falou sobre os trabalhos executados e projetos em andamento. Tudo exposto em slides. O principal, eu acho que a gente tem sim a comemorar, é o crescimento da presença da Autoridade Marítima em São Paulo, da Marinha, aqui com meios já permanentemente sediados no estado de São Paulo e que tem operado, tem
trabalhado até com o pessoal do ICMBio, o IBAMA, a bordo, contribuindo também para as atividades de fiscalização deles e com a facilidade dos meios que nós temos, poder deslocar até ilhas mais afastadas, né? As palestras do evento abriram a Semana Municipal do Meio Ambiente, que acontece no Espaço dos Expedicionários aqui na Lespe até o dia 14 de junho. Dulce é vereadora em São José dos Campos e trabalha em favor da preservação do meio ambiente. É dela uma lei que prevê o plantio de mudas de pau-brasil nas escolas. Não adianta mais a população fechar os olhos e falar que está todo mundo com cara de paisagem, que nada está acontecendo no meio ambiente. Nós estamos vendo as catástrofes terríveis que nós estamos tendo aqui no Brasil, coisa que nós não tínhamos. Nós estamos vendo Brumadinho, tudo esse coisa, o aquecimento das calotas polares. Então tudo está acontecendo, está tendo esse aquecimento global. Então está na hora da população se preocupar de fato e de direito com essas pautas. 40 idosos de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, visitaram a Assembleia Legislativa. Muitos deles pela primeira vez. Além das obras de arte, eles ainda viram no plenário o trabalho dos deputados. A visita começou pelo hall da Lespe. Os visitantes tiveram contato com o quadro do artista Rodrigo Coelho, que conta a história de São Paulo. Depois, os idosos seguiram para o plenário Juscelino Kubitschek e acompanharam parte do pequeno expediente. Para mim tudo isso é novidade. É muito bom a gente se inteirar de como que são feitos, né? São elaboradas as votações, né? As leis e as votações aqui dentro, né? Dona Marlene e os demais idosos fazem parte dos Centros Integrados de Saúde e Educação de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Os centros oferecem atividades esportivas e culturais, além de estimular a mente em ações como essa. Aos 72 anos, seu Lorival diz ter sido um dia importante na vida dele. Conhecer de perto o espaço onde são votadas as leis de São Paulo. Uma oportunidade que nunca tive, é pela primeira vez, e é importante, independente das causas que acontecem no país no momento, você saber como se procede, como que funciona a casa que legisla sobre o Estado de São Paulo. No fim da visita, os idosos foram recebidos pelo deputado Tiago Auríquio, do PR. Recebendo aqui hoje o pessoal da terceira idade de São Caetano do Sul, antigos amigos lá da cidade, a gente vem com a intenção de mostrar e aproximar um pouco a população do Poder Legislativo. Eu acho importante essa relação, até expliquei para eles alguns dos nossos projetos aqui na casa em relação à melhor idade e sempre deixando o nosso mandato junto a essas pessoas à disposição. E se você quiser visitar o Palácio 9 de Julho e conhecer o trabalho dos deputados de perto, basta agendar com o Departamento de Comunicação Social aqui da Assembleia Legislativa. Anote aí os telefones, é o 011-3886-6626 e o 3886-6628. Seja bem-vindo. Um alerta para quem tem dores fortes, mudança de humor e insônia. Se você passa por isso, olha, pode estar com a fibromialgia, uma doença crônica. O problema é sério. Por isso, um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa pretende dar mais atenção a esse tipo de paciente. Sandra descobriu há alguns anos que a dor que sentia tinha um nome. Olha, viver com a fibromialgia não é fácil. É dor 24 horas, é uma síndrome, então ela contempla com a gente com uma série de sintomas. Atualmente, 37% da população do país convive com algum tipo de dor crônica, de acordo com dados da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Neste cenário, a fibromialgia aparece como uma das principais causas, sendo uma das condições mais atendidas no consultório do reumatologista, onde representa mais de 10% dos diagnósticos. Essa é uma enfermidade onde existe uma alteração importante na percepção da dor ao nível do sistema nervoso central. Ela não é uma doença inflamatória, não é infecciosa, não contagiante. Ela tem agora alguns trabalhos mostrando um antecedente genético, alguma predisposição genética familiar, e que normalmente o estresse está muito envolvido com o desencadeamento dessa enfermidade. Segundo a Sociedade Brasileira de Fibromialgia, a doença acomete cerca de 3% da população, em sua maioria mulheres entre 35 e 55 anos de idade. O evento, proposto pelo deputado Tiago Auríquio, do PR, lotou o auditório Franco Montoro e trouxe especialistas para discutir novos caminhos para a doença. O deputado ainda falou sobre o seu projeto de lei, em início de tramitação na casa, e que, se aprovado,
vai conceder o atendimento prioritário ao portador de fibromialgia em todos os estabelecimentos e transportes públicos de São Paulo. Resolvendo atender uma demanda dessa parte da população, a gente criou esse projeto de lei, que ainda não foi para a CCJ, mas acho que em breve estará indo. Fila no mercado que tem lá atendimento preferencial a idoso, gestante, deficiente físico, enfim. A gente quer colocar nesse rol de prioridades a pessoa que tem fibromialgia. A Assembleia Legislativa de São Paulo debateu a situação da população negra no Brasil. Voltamos em instantes. A Assembleia Legislativa de São Paulo debateu a situação da população negra no Brasil. O debate aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. Os desafios da população negra no Brasil foram discutidos pelo Fórum Intelectualidade Afro-Brasileira na Alesp. O órgão, fundado em 2012, com mais de 20 mil membros ativos, busca mudar a realidade do negro no país. Mari é professora da Rede Municipal de São Paulo. Na educação, ela diz que ainda há muito que avançar. O mito da democracia racial caiu por terra. Nós temos hoje ainda nos bancos escolares, que é meu campo, porque eu sou professora da rede pública, um número muito pequeno ainda de homens e mulheres negras alcançando anos de escolaridade, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio e principalmente na universidade. Então a gente tem que desenvolver políticas públicas e políticas de Estado que consiga reverter esse quadro, colocando mais de 54% da população autodeclarada negra e afrodescendente nos espaços de poder e decisão. Na cultura, na educação, na saúde e em todos os espaços aonde habitação, saúde, aonde a gente ainda tem sido subjugado e não tem respeitado o direito público e alienável, que é a questão da Constituição e os direitos e a efetivação desses direitos. O que especialistas dizem é que com a ausência da educação, a violência tende a aumentar. Estudos do Atlas da Violência apontam que em uma década subiu 23% o número de homicídios contra negros no Brasil. Só para se ter uma ideia da gravidade do problema, em 2016, de todos os homicídios que aconteceram no país, 71% das vítimas eram negras. Uma realidade que, segundo o comunicador Ade Júnior, persiste. Para ele, o Brasil enfrenta um genocídio. Quando a gente está falando do racismo estrutural e do genocídio, nós não estamos falando de opinião. A gente está falando de números, dados e fatos que existem e que a gente precisa colocar à mesa para que o Brasil possa fazer uma discussão muito séria e pautada, principalmente em como nós vamos trazer de forma bem clara como nós vamos acabar com esse tipo de realidade para os negros no Brasil, principalmente os negros periféricos. Portanto, é uma realidade que isso aconteça no Brasil e nós temos como objetivo, através de palestras como essa, debates como esse, fazer uma discussão bem séria mesmo sobre como nós vamos ler esses números, trazer esses dados à população e principalmente combater o racismo estrutural que se mostra aí através desse genocídio que acontece no nosso país. A deputada Érica Maluguinho, do PSOL, diz que é preciso ter um olhar de igualdade social para negros e para a população LGBT. Nossa missão dentro dos espaços institucionais, como assembleias legislativas, enfim, a sociedade civil também, é de construir um projeto de reparação em relação a esses grupos que foram, enfim, inferiorizados e ainda amargam índices terríveis, a qual a violência incide, a qual a precarização também incide. Enfim, acho que é pensar sobre reparação. E isso é sobre LGBTs e negros, mas é para a sociedade como um todo, porque se essas populações, que são as maiores vítimas, que são as mais precarizadas, estiverem em outra condição, consequentemente, isso se tornará, a sociedade, o Estado, a cidade, se tornará bem para todos. Técnica chinesa do Paper Cut em exposição na Alesp. O repórter Marcos Bamerade visitou as obras da artista plástica Cris Alexandrino.
A artista plástica encontrou no papel um ponto de partida para transformar suas habilidades manuais em obras de arte. Paper cut é uma técnica chinesa que, traduzindo para nós, é cortando papel. Então, cada peça ela é cortada uma a uma no estilete. É isso que faz toda a diferença nela. Você não consegue fazer duas peças idênticas, mesmo que você utilize o mesmo molde. Os quadros de suas inspirações em diferentes dimensões estão expostos na galeria do primeiro andar da Assembleia Legislativa até o dia 14 de junho. A artista vive uma experiência única. A exposição surgiu de convite de uma amiga, muito querida, e surgiu aqui mesmo na Alesp. Foi a minha primeira exposição, está sendo a primeira experiência e estou adorando. Cris Alexandrino também é professora há 17 anos do ensino fundamental. Para a educadora, a arte é um caminho para que o ensino se torne mais significativo, estimulando adultos e crianças. É legal porque você trabalha concentração, você relaxa, você brinca com as cores, Isso interfere também no seu emocional daquele momento. É divertido. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária que você pode acompanhar também através do nosso site, que é o al.sp.gov.br e também pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã ao meio-dia. Espero vocês até lá e ótima tarde.